Terminado o grande expediente, passamos ao prolongamento do expediente. Solicito ao primeiro secretário, vereador Dinamora da Rosa, que proceda a leitura dos requerimentos de pauta. Requerimento de autoria do vereador Pedro de Assis Silvestre, Pedrão. Requer, na condição de presidente da Frente Parlamentar em prol das unidades de conservação, a realização de uma audiência pública no âmbito de todas as comissões, pelas quais o PL número 17.463/2018, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a criação da Unidade de Conservação Monumento Natural Municipal da Lagoa do Peri, para debater junto à comunidade e os órgãos ambientais responsáveis o teor do projeto. Em discussão, requerimento, vereador Pedrão, por até 5 minutos. Né? Obrigado. Fechou. Beleza. Senhor presidente, cumprimentando a Vossa Excelência, eu estendo cumprimento a todos os parlamentares, cumprimento também ao público representado aqui na galeria pelo Jajá, liderança do Estreito, que sempre está com os olhos bastante atentos àquela comunidade que tanto precisa de atenção do poder público. Gostaria de cumprimentar também quem está nos acompanhando em casa e dizer que esse requerimento ele tem um erro e ele é de minha autoria. Eu gostaria aqui de tribuna para pedir que fosse consertada a redação. Quando citamos o projeto de lei que faz menção à audiência pública requerida, nós estamos falando do PL 17.493. E na redação nós colocamos 17.463. Então, o 9 saiu 6. Então, nós temos que trocar esse número e agradeço aqui até a assessoria da casa, que foi quem nos alertou. Muito obrigado. Assessoria competente, qual eu respeito muito. Senhores vereadores, esse requerimento solicita uma audiência pública no âmbito de todas as comissões em que o projeto da criação e adequação do Parque da Lagoa do Peri passa. Nada mais, nada menos do que uma audiência pública formal, onde nós somos obrigados, por lei, na elaboração de um projeto de criação, adequação de uma unidade de conservação, nós devemos fazer uma audiência pública. Como o projeto está tramitando e passou, inclusive, hoje, na Comissão de Constituição e Justiça, com voto favorável ao parecer do vereador Milton Barcelos, onde fui subscritor desse parecer, dizer que as demais comissões acreditam que o projeto também prospere com uma certa facilidade, tendo em vista que é um projeto excepcional para o município de Florianópolis, adequa ao SNUC, uma unidade de conservação bastante antiga, que tem, sim, alguns conflitos bastante latentes, desde a questão do fornecimento da água para Cazã, a qual hoje capta água para toda a região sul e leste da ilha, e não deixa um centavo para o município de Florianópolis, e está dentro de um parque municipal. Temos um problema bastante sério também com a produção e com o crescimento desenfreado da comunidade do Sertão do Ribeirão, que, pela especulação imobiliária, está perdendo totalmente a sua característica de área rural, área que representa um remanescente da identidade florianopolitana, onde a criação desse parque vai, sim, ajudar a manter o sertão com a sua principal característica, que é a característica de ser um sertão de Florianópolis, que valoriza o jeito de Florianópolis. Nós tínhamos isso em Ratones, Ratones acabou também se perdendo um pouco ao longo da história, ao longo da evolução de Florianópolis, e o que aconteceu em Ratones está acontecendo de uma forma mais desenfreada no Sertão do Ribeirão. A comunidade do Sertão, inclusive, me procurou, veio até o meu gabinete, foi também gabinete de outros colegas parlamentares, solicitando que esse projeto ele possa tramitar e ter essa audiência pública para eles exporem a todos nós, vereadores, os problemas que estão sendo enfrentados por eles lá no Sertão do Ribeirão. É um local maravilhoso, um local que a nossa cidade pode ter, sim, a preservação ambiental aliada com a evolução da sociedade ao ponto de vista de gerar economia através de um ecoturismo, de um turismo ambientalmente correto,
de estimular que os engenhos voltem a produzir a farinha, que os engenhos voltem a fazer também todos aqueles produtos que eram comercializados nas antigas aqui em Florianópolis, e que também toda aquela produção hoje dos alambiques de cachaça, nesse momento, salvo engano, são 3 alambiques que o Sertão do Ribeirão ainda possui em funcionamento, que possam, de fato, serem resgatados e serem mantidos aqui pela nossa cidade como algo muito importante para que a gente não perca a nossa história, a nossa raiz, a nossa identidade. A minha luta aqui nesse parlamento é tentar equilibrar o desenvolvimento da nossa cidade, sendo que ela não perca a sua principal identidade, que é a simplicidade, que é a beleza natural. Então, com esse projeto, eu acredito que a gente consegue, sim, chegar num nível ótimo, onde uma área permanece preservada ambientalmente, a outra ganha uma possibilidade de gerar economia, de gerar ecoturismo, de resgatar a cultura nativa, e, num segundo momento, nós temos, sim, a possibilidade de criar uma regra de convívio para todos aqueles que hoje estão morando dentro do parque. Tem muitas casas, e aqui o vereador Marquito, acho que vai falar depois de mim, pode tocar nesse assunto. Tem muitas 30 segundos. Obrigado, presidente. Tem muitas residências que já estão construídas há anos dentro do limite do parque. Mas muitas dessas residências são residências ecológicas, inclusive com banheiro seco, com permacultura, com telhado verde. São residências que servem como apoio a um plantio também. Então, nada mais justo que esse limite desse parque, que essa adequação venha a regularizar toda essa situação do sertão da Lagoa do Peri, da Lagoa do Peri como um todo, e que a gente traga a evolução sadia para a Obrigado, vereador Pedrão. Ainda em discussão, o vereador Catume solicita ao vereador Dinho assumir a presidência. Ô, Pedrão. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, vereador Pedrão, quero dizer a Vossa Excelência que a sua iniciativa realmente é prudente, mas esta audiência pública já foi pedido no parecer aprovado, vereador Lela, na CCJ. Ela vai acontecer porque é obrigado a acontecer, certo? Então, acho que foi o vereador Miltinho que foi o relator, vereador Miltinho, do projeto lá da Lagoa do Peri. Vereador Miltinho, Vossa Excelência já no seu parecer aprovado na CCJ, confirma? Já foi pedido para que seja feita esta reunião ampliada na Comissão do Meio Ambiente, se não me falha a memória, certo? Ela já pode ser marcada, mas infelizmente nós já vamos entrar em recesso e acredito que, então, logo iniciamos em fevereiro, já pode ser até marcada uma data para fevereiro, que é o projeto do vereador Lino, que já está bem discutido, tem um conselho lá, certo? O parque vai virar um monumento cultural, natural, que é a melhor forma para, Lela, ajeitar a vida da nossa gente, né? Inclusive, eu conheço a realidade, venho brigando há muito tempo por isso, porque vai dar, vereador Renato, dignidade, vereador Marquito, a nossa gente. Aquela parte da armação que chega da Lagoa do Peri, do Colégio da Lagoa do Peri, à sua esquerda, estão tudo no parque, vereador, até supermercado dentro do parque. Uma coisa realmente que tem que ser legalizado e que o monumento vai ser retirado, vai se dar a eles aquilo que é deles de direito, não vai precisar mais entrar com um projeto para pedir para arrumar um telhado, o telhado cai na cabeça dos nossos moradores. Então, só para dizer que a audiência pública já está marcada, então não precisa aprovar o requerimento. Se quiserem aprovar, não tem problema, porque já vem ao encontro, só que já tem, é por lei, é obrigado a ter audiência pública. Já foram feitas várias reuniões lá na Lagoa do Peri, tem um conselho lá, amplo. Então, vereador Pedrão, essa audiência pública já foi pedida, certo? Lhe concedo a parte. Quero parabenizar o seu discurso. Vossa Excelência conhece com muita propriedade a região da Armação, foi morador durante muito tempo daquela região, conhece os problemas também que são enfrentados diariamente, e quero aqui cumprimentar a vossa fala. E quanto à questão do requerimento, gostaria que Vossa Excelência pudesse ajudar na aprovação, tendo em vista que ele passa, já estava para ser votado algumas sessões, né? Mas ele determina que a audiência pública seja realizada no âmbito de todas as comissões que o projeto tramita. Então, isso é muito importante, até para a gente cumprir o requisito formal da forma correta. Não tem problema, vereador Pedrão. A audiência, o vereador Mitim está me dizendo que ele só pediu para fazer a audiência e não, né, colocou quais as comissões, não é só meio ambiente.
também não vão querer fazer tecnologia, enfim, né? Daqui a pouco eu quero fazer em 10 comissões. Esse projeto é um projeto importante para aquela comunidade e tem que ter agilidade. Nós temos que ser ágil, porque ele já está há muito tempo aqui, vereador Marcelo. É igual o projeto lá das Dunas do Santinho, que rolou, e hoje, né, apesar que eu chamo a atenção que tudo que é envolvimento de meio ambiente, mesmo a gente aprovando aqui, ainda sempre tem um imbróglio jurídico. O vereador Lela sabe daquele povo do Campestre, do Jardim Eucalipto, alteremos o zoneamento, área consolidada, papapá, piriri, agora está esbarrando num decreto de 1982, certo? Quer dizer, um decreto que sobrevive à lei. E dizem que decreto é mais fraco que a lei. Nesse caso, o decreto é mais forte que a lei. Então, na área ambiental, infelizmente, a nossa ilha de Florianópolis tem vivido alguns embaraços que não são bons. Então, eu venho pedir, realmente, vereador Pedrão, vereador Renato, não tem problema, tem que fazer audiência. Se puder marcar o mais urgente, lógico que não vai ser no mês de janeiro, mas em fevereiro, para que a gente até março, até o dia do aniversário de Florianópolis, essa casa possa aprovar esse projeto e dar para a nossa gente, vereador Fábio Braga, aquilo que é de direito, certo? Está muito certo, está corretíssimo, o projeto veio todo redondinho já da Floran, com várias participações do povo, lá do Sertão, recebi semana retrasada o pessoal do Sertão, e vamos dar esse presente no dia do aniversário de Florianópolis, a aprovação do novo monumento natural, que é a categoria que cabe para aquela gente, dando a eles o que é de direito, vereador Dalmo. E o senhor sabe o que é isso, né? Quem conhece a armação sabe o que eu estou falando. Então, eu parabenizo Vossa Excelência e peço para aprovar o requerimento, que já foi aprovado na CCJ, não temos problema nenhum, porque é o único caminho, vereador Marquito. A única forma é monumento natural. Não adianta passar para outro critério que vai, então, ao desencontro do... Mais 30 segundos para a conclusão. E, realmente, o pessoal lá do Sertão tem que viver daquilo, tem que ser explorado da melhor forma possível, para que realmente aquela beleza natural possa ser conhecida por mais gente e também dar para aquelas pessoas um turismo sustentável. Muito obrigado. Devolvo a condução dos trabalhos ao vereador presidente. Depois sou eu. Não tem problema, vai discutir. Senhor presidente, senhores vereadores, queria aqui parabenizar inicialmente a fala do vereador Pedrão e do vereador Catume. Vereador Catume, na condição de presidente ano que vem, eu acho que tem colocado aqui em tribuna, vereador Catume, tem colocado aqui em tribuna o compromisso de aprovar e entregar para a comunidade até o dia do aniversário de Florianópolis, acho que é um compromisso importante e interessante, até porque nessa situação especial da recategorização da unidade de conservação do Parque da Lagoa do Peri, é fundamental a gente entender que todo o processo, ele foi feito como o vereador Catume falou, existe um conselho da unidade de conservação, assim como todas as unidades de conservação deveriam ter um conselho pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação, esse conselho se reúne e de forma adequada consegue incluir junto ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação aquela unidade de conservação colocando numa categoria específica. A categoria escolhida, monumento natural, é uma das categorias que consegue sustentar, que consegue sustentar as atividades e as aptidões daquela unidade de conservação. Neste sábado, inclusive, eu e o vereador Fábio Braga estivemos lá no hasteamento da bandeira azul na Lagoa do Peri, e a única praia de Florianópolis a receber bandeira azul é a Lagoa do Peri. As outras que já receberam ou que tiveram a intenção de ter, não conseguiram cumprir os critérios. E por que foi a Lagoa do Peri? Porque é uma unidade de conservação que tem balneabilidade, que tem educação ambiental, que tem um grupo de técnicos, funcionários da Floran que fazem um trabalho espetacular. E aí eu quero aqui parabenizar a condução dos trabalhos junto ao Conselho da Unidade de Conservação, dos técnicos da Floran, que conseguiram mediar os conflitos, porque é uma região de conflito. É evidente, tem uma população morando, existe uma série de atividades acontecendo, desde exploração da água, atividades agrícolas, atividades pesqueiras, atividades residenciais, atividades de turismo, e conseguiu mediar dentro dessa categoria. E mais do que isso, pacificando os diferentes propósitos da unidade de conservação. Agora,
Por que é importante a gente aprovar essa categoria aqui? Porque a gente está respeitando um rito. A gente está respeitando um rito que é esse rito garantido pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação, em que se constitui o conselho, em que se vê as aptidões da unidade de conservação, adequa aquelas aptidões e coloca justamente essas questões que estão colocadas ali. Primeiro, uma comunidade que já está estabelecida ali ao redor da unidade de conservação e dentro da unidade de conservação. E segundo, uma comunidade rural lá do sertão do Peri, que tem uma série de atividades econômicas e turismo de base comunitária, engenhos de farinha. Lá tem hoje um sítio que é uma experiência do sul do Brasil, uma referência, que é um sítio de sistemas agroflorestais, ou sistema sintrópico de agricultura. Temos lá a cachaça, alambiques, que todo mundo sobe para pegar uma cachaça do Zeca lá, para poder levar, dar de presente, presentear um produto típico da nossa região. E mais do que isso, queria trazer o tema de novo aqui para essa tribuna. Dentro dessa categoria, o modo de agricultura que vai ser feito lá é a agricultura ecológica, de baixo impacto. Uma agricultura que media os interesses ambientais com o interesse cultural. Então, eu quero aqui colocar também o meu voto favorável, dizer que a gente está acompanhando esse processo, que é um processo necessário, a comunidade está de acordo com todo o procedimento, e mais do que isso, a gente espera que essa experiência construída na unidade de conservação da Lagoa do Peri, ela seja transferida para todas as outras unidades de conservação de Florianópolis. Que as unidades de conservação de Florianópolis precisam ter, sim, os seus conselhos constituídos. Que nós consigamos fazer desse processo, inclusive, é uma categoria que cabe muito bem à Praia de Naufragados, aquela unidade de conservação. Vereador Pedrão. Vereador Marquito, eu quero te cumprimentar pela fala que trazes à tribuna, uma fala bastante completa e que traz muita propriedade sobre a situação que o sertão do Ribeirão e que a Lagoa do Peri estão vivenciando. Nós temos, sim, chance de transformar aquele lugar em algo que seja grandioso em termos de beleza natural, simplesmente protegendo o que já temos. Podemos fazer ele ser referência na parte da produção agrícola, simplesmente fazendo o que Vossa Excelência traz com propriedade. E do ponto de vista da estrutura, enquanto unidade de conservação, podemos fazer ser referência em termos de ecoturismo, tendo em vista que Foz do Iguaçu, por exemplo, é uma das unidades de conservação que mais traz emprego e renda do Brasil. Isso. E não é tão belo quanto a nossa simples e linda Lagoa do Peri. Então, é uma baita oportunidade, espero que essa Câmara consiga fazer esse projeto decolar aqui dentro. Sim. Já tem experiência ali de turismo de base comunitária, de vivência, experimentações daquele território. Quero aqui dizer, por fim, que ali está um dos principais abastecimentos de água da região do sul da ilha e leste da ilha. A gente tem que preservar aquele local. Ainda bem que é uma unidade de conservação. Vamos aprovar esse requerimento e vamos garantir... Obrigado, vereador Marquito. Vereador Maicon Costa. Sua Excelência tem 5 minutos. Bom, vereador presidente, alguns vereadores brincavam aqui no fundo que eu gostaria de transferir a Lagoa do Peri para o território do Carianos, a sudoeste da ilha de Santa Catarina. Mas eu queria dizer para os senhores que nós já conseguimos, pelo menos em parte, numa luta comunitária do abastecimento de água da região do Carianos, aonde, tempos atrás, nós tínhamos apenas a adutora do Cubatão Pilões, que vem lá do continente para o abastecimento de água em Carianos. E foi através de uma luta comunitária, a qual eu estive à frente, na Associação de Moradores e Amigos do Carianos, a AMOCAR, que nós conseguimos pressionar a Casan para que tivesse uma segunda alternativa de abastecimento, trazendo também a opção de uma adutora com água da Lagoa do Peri para aquela comunidade a sudoeste. A Lagoa do Peri, hoje, que abastece toda a região do extremo sul
também hoje, quando necessário e acionada, abastece também a comunidade do Carianos, que ficava na ponta final do sistema Costa Leste. Isso foi uma luta comunitária, evidente que já existia planejamento da Casan para isso, mas a comunidade pressionou, lutou, e foi diante dessa pressão que, evidentemente, a gente conseguiu o abastecimento. Então, senhores vereadores que brincam aqui no fundo, vocês têm um pouco de razão. Uma parte, Michael. Já lhe concedo, vereador Pedrão. Quero dizer que o vereador Catume subiu aqui à tribuna e parece que ele tem uma lógica bastante clara no que ele coloca sobre a questão regimental do processo dessa audiência que vai, no meu entendimento, apenas cumprir um protocolo, uma questão regimental. Porque os conselhos, as associações, os moradores daquela região da Lagoa do Peri, das adjacências, parece que já estão bem organizadas do ponto de vista da concepção deste projeto. Esse projeto parece que já está bem trabalhado junto à Floran, foi construído uma espinha dorsal na Floran, e as associações, os moradores, os conselhos daquela região conseguiram constituir um meio-fim, um consenso em relação ao projeto. Então, vereador Pedrão, vosso requerimento parece cumprir apenas uma questão formal, de protocolo, ainda que isso não é nenhum demérito, bem pelo contrário, isso é importantíssimo, mas me parece que o projeto já vem bastante redondo, pelo que eu entendi, assim como Vossa Excelência recebeu o pessoal do Sertão da Lagoa do Peri, nosso gabinete também teve essa oportunidade de conversar, de ouvir, e entendeu que aquelas pessoas, de maneira bastante organizada, já deram as suas contribuições, e a letra da lei representa, de maneira bastante íntegra, aquilo que os moradores locais querem. E é exatamente isso que essa Casa Legislativa deve fazer. Traduzir nas letras da lei, nas letras disso que vai ser colocado como legislação, a vontade das mais diversas comunidades, nesse caso específico, da comunidade da Lagoa do Peri. Com Vossa Excelência à parte, vereador Pedrão. Vereador Maicon, a vossa fala traz, em que pese as brincadeiras nossas aqui, mas foram bastante sérias, dizendo que Vossa Excelência conseguiu levar a Lagoa do Peri para o Carianos, e na vossa fala ficou muito claro a importância da Lagoa do Peri para Florianópolis. O bairro do Carianos era abastecido somente pela água importada para a ilha. Hoje ele tem essa água ainda que é importada e tem uma segunda opção que não deixa mais faltar, seja por causa de um acidente, como era a época, onde a adutora única se rompia, ou agora até o excesso de consumo no verão. Então, Vossa Excelência traz aqui um tema bastante importante, que é o uso da água. E hoje a Lagoa do Peri fornece também um quantitativo significativo de água para o bairro do Carianos. Uma importante luta de Vossa Excelência, que deu certo, trouxe garantias para aquela comunidade de acesso à vida, acesso à água, e por isso é muito importante que a gente possa aprovar esse projeto, até para que tenhamos regras bastante claras quanto à utilização daquele recurso importantíssimo para a vida que está dentro da Lagoa do Peri. Então, conto com o vosso apoio e parabéns por toda a luta de forma responsável. Vereador Pedrão, e se o vereador Herário bobear, a gente leva a Lagoa do Peri também para a costeira. Obrigado. Próximo, vereador Dinho. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste aqui nas galerias e em suas residências pela TV Câmara, nesta tarde ensolarada em Floripa. Vereador Pedrão, o senhor é um vereador experiente, um vereador atento às questões ambientais, assim como todos os demais. Esse projeto, minha gente, naturalmente ele vai ter que ter uma audiência pública. Esse é um projeto do prefeito municipal, é mais um daquele de capa verde que eles dizem aqui, mais uma bucha do prefeito. E quando a bucha é boa, aí cada um quer tirar o proveito, vereadora Maria da Graça. Esse projeto ele vai para a Comissão de Meio Ambiente, vereador Dalmo, a qual o senhor preside e eu faço parte, não faço média, faço parte da comissão, e todas
Ali sim nós vamos escutar, vereador Dalmo, até chamar a comunidade para uns pequenos acertos, porque a intenção desse projeto, vereadores, por mais que 2 ou 3 ou 10 pessoas daquela bela paisagem do sertão do Ribeirão, que aquilo ali era uma área que tem que preservar daquele povo que está lá, tem que, aqueles engenhos hoje que estão funcionando, aquelas hortas, vereador Marquito, aquele povo, né, aquele povo que tem a cara da nossa ilha, que a nossa ilha está se desconfigurando. Hoje nós não somos mais aquela cidade só de manezês. Hoje nós temos o gaúcho, temos o paulista, temos o carioca, temos, enfim, o paranaense, vereador Dalmo. Mas, assim, ó, nós não podemos parar, porque muitos vereadores ficam criticando e botando aqui nessa tribuna que um projeto custa tantos mil, vereador Dalmo. Deixa o projeto, ele saiu da Comissão de Constituição e Justiça, parece que semana passada. O projeto vai passar na Comissão de Meio Ambiente, vamos, aí sim, adequá-lo, vereador Dalmo, e depois, obviamente, terá que ter uma audiência pública. Essa categorização que o prefeito está solicitando nesse projeto é preocupado com a situação daquelas pessoas, vereador Fábio, que não consegue construir, que não consegue arrumar o telhado, não consegue o pobre, vereador Dalmo, que o meu pai teve 9 meses, 10 meses, com 96 anos, morando no mesmo lugar, para arrumar um telhado no norte da ilha, lá na Praia do Forte. Aí outros grandes empresários chegam, constroem, e com licenças do IFAM, enfim, né, com denúncia, com tudo, mas não chega a lugar nenhum. Então, nesse sentido, eu só quero parabenizar o prefeito Jean Loureiro, que, sensibilizado com uma situação daquela comunidade tradicional, fez esse projeto, mandou para casa, e, vereador Dalmo, a responsabilidade, antes dessa audiência pública, que é imprescindível que aconteça, ela é natural no processo da aprovação do projeto. Qualquer área não pode ser transformada sem a população afetada ter seu pleno conhecimento. Eu dou uma parte para o vereador Marquito. Muito obrigado, vereador Dinho. De fato, queria só lhe falar que naquela região alguns engenhos voltaram a funcionar nos últimos anos. E tem até uma experiência lá acontecendo hoje, que é de turismo de base comunitária, em que o pessoal recebe para tomar um café, para fazer uma visita na região. Então, já está acontecendo. Tem um fato lá que tinha uma escolinha na comunidade que foi fechada, que a comunidade sentiu, porém, outras atividades começaram a acontecer. E a agricultura, essa agricultura ecológica, a agricultura tradicional, dos engenhos de farinha, do engenho de cana, poxa, esse é o maior potencial, a maior riqueza que nós temos nessa cidade. O senhor bem sabe, né, a gente vem trabalhando aí há um tempo com a questão dos engenhos de farinha. Então, dizer que essa categoria, Monumento Natural, ela prevê essa atividade, e parabéns pelo trabalho da Floran, dos técnicos, trabalho que o senhor tem colocado aí na tribuna com muita qualidade. Obrigado. E eu, inclusive, peço, vereador Marquito, o senhor, como mora naquela região, conhece muito mais do que eu, que o senhor já vá fazendo algumas considerações para que na Comissão de Meio Ambiente, quando esse projeto chegar, assim como a gente fez com outros que envolvia comunidades tradicionais, que o senhor possa estar presente e contribuindo com o seu conhecimento e com a sua paixão em relação à história orgânica dessa cidade. Obrigado. Obrigado, vereador. Escrito para amanhã, vereador Dalmo. Terminado... Não, pode escrever amanhã, não tem problema. Encerrado o prolongamento do expediente, solicito, senhores vereadores, faça o registro eletrônico da sua presença, para darmos início à ordem do dia. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Fábio Braga. Obrigado, presidente Roberto Catume. Presidente, de acordo com o regimento interno, na condição de presidente da Comissão de Viação e Obra, e tenho todos os membros signatários, eu entrego às mãos da presidência da Casa o relatório de atividades da Comissão de Viação e Obras, repito, assinado por todos os membros, faço questão de fazer a entrega agora à presidência aqui em plenário. Obrigado. Senhores vereadores, todos fizeram registro de presença. Senhores vereadores, por favor, protocolar. Obrigado. Solicito ao secretário a leitura do primeiro projeto de lei, apenas redação final.
Projeto de Lei Complementar 1706/2018, do vereador Bruno de Souza. Libera o horário de funcionamento do comércio, indústria e serviços de Florianópolis, alterando a Lei 4.192/93 e artigos 142 a 146 da Lei 1.224/74 do Código de Postura. Redação Em discussão, final. parecer da redação final. Não havendo quem queira discutir, está encerrado. Não havendo emenda de redação, dou por aprovada a redação final da proposta. Solicito ao plenário a autorização para a leitura do segundo e terceiro em bloco, que são, declara apenas o número. Projeto de Lei 17.691/2018, do vereador Fábio Braga. Projeto de Lei 17.529/2018, do vereador Milton Barcelo. Pareceres favoráveis. Em segunda discussão, todos os projetos. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em segunda votação, projetos. O vereador concorda, permanece como se conta. Questão de ordem, senhor Pela presidente. ordem, presidente. Eu não terminei, nem terminei. Me abstive na primeira votação, hein? Tá bom? Passou muito rápido. Hein? Da redação final? É, uma abstenção. Senhores vereadores, Na primeira votação. hoje nós não votamos primeiro o ponto. projeto, só votamos a redação final. Então, só para deixar claro, é ato... Uma questão- não tendo emenda, solicito ao presidente da CCJ a do referendo do projeto 2 e 3. De acordo, senhor presidente. Muito obrigado. Quarto projeto. Projeto de Lei 17.48/2017, do vereador Herádio. Institui o Plano Municipal de Prevenção ao Suicídio no âmbito do município de Florianópolis e dá outras providências. Parecer favorável. Em segunda discussão, projeto. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em segunda votação, projeto. Os vereadores concordam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Quinto e último projeto. Senhor presidente, gostaria do ato de referendo do referido projeto. Senhor presidente da CCJ, vereador Rafael. Ato de referendo do projeto número 4, vereador Herádio. De acordo, senhor presidente. Muito obrigado. Quinto projeto. Projeto de Lei Complementar 1705/2018, da vereadora Maria da Graça, altera o dispositivo da Lei 1224/74, que institui o Código de Postura do município de Florianópolis e revoga o artigo da Lei Complementar 094/2001. Parecer favorável. Em discussão, os pareceres. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em primeira discussão, projeto. A autora para discutir. 5 minutos. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Marcelo Intenense. Senhor presidente, na condição de presidente da Comissão de Defesa do Direito das Pessoas com Deficiência, também gostaria de entregar a Vossa Excelência o nosso relatório de atividades do biênio 17-18, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, público na galeria, que possivelmente tenha vindo acompanhar a votação do projeto, né, tão esperado. Bom, eu vou esclarecer as principais dúvidas que vêm despertando nas pessoas o formato desse projeto. Algumas delas são, assim, um pouco, muito fora da realidade. Primeiro, eu gostaria de dizer que esse projeto, ele não é um projeto lúdico, não. Como a maioria dos meus projetos, ele tem uma preocupação séria com a saúde pública, uma vez que eu fui a pessoa que, durante muitos anos, era chamada para resolver os problemas de animais na praia. E eu nunca pude fazer nada para resolver, não tinha solução. Isso perdurou por muitos e muitos anos. Então, eu vou apresentar uma sugestão para que a gente possa resolver. A segunda motivação é o ordenamento da cidade. Tanto é que nós estamos alterando o Código de Posturas. O terceiro, então, seria proporcionar um convívio prazeroso entre tutores e os seus animais, porque eu acredito que tudo que se faça para fortalecer esse vínculo evita abandono de animais. Então, a gente procura sempre facilitar. Eu gostaria de pedir um pouquinho de silêncio. Presidente, o formato desse projeto, como ele foi inspirado, é um projeto que eu conheço, é uma praia que eu conheço e que tem mais de 15 anos. É
a demarcação de um espaço numa praia que será escolhida pelo Executivo, porque não cabe a mim determinar, nem isso será feito no momento da regulamentação, local, horário de funcionamento, quem fiscaliza, etc. Sim? Vereadora, vai ser só uma praia e um pedaço dela escolhido para isso? É. Obrigado. O meu projeto é esse. Agora, a evolução dele, aí fica a cargo do Executivo. Não sei, porque o pessoal fala muito, mas nós queremos uma no Sul, outra no Norte, outra no Leste. Mas aí não compete a mim, né? Isso, vamos ver a evolução. A minha ideia é um projeto piloto. A parte, vereadora. Deixa eu só concluir o pensamento, tá? A minha ideia é um projeto piloto nessa temporada, que então, a partir daí, nós vamos ver se funcionou, não funcionou, satisfez o anseio da comunidade ou não. Eu tenho aqui, eu queria que a câmera chegasse aqui, eu tenho uma foto dessa praia que eu falei, o espaço demarcado, ele é demarcado mesmo, para evitar que os animais saiam daquela localidade. Dá para ver direitinho? Ó, essas barreiras, elas são removíveis, porque a gente não sabe também se a prefeitura vai liberar durante a temporada, durante todo o ano, como é que vai ser. Então, os animais entram, vai ter uma portaria, eles só podem entrar acompanhados de um tutor maior de 18 anos, aí sim, pode soltar a guia e brincar e correr bastante. O tamanho também pode ser 100 metros, 80 metros. A praia, em conversa com o Executivo, será feita uma triagem para ver quais que têm possibilidade, que não seja local perigoso, de costão, que não ameace a restinga. Então, isso tudo vai ser discutido na regulamentação. Então, o que mais eu posso dizer? Nós fizemos uma reunião ampliada na Comissão do Meio Ambiente com o vereador Dalmo, e nessa reunião nós tivemos o comparecimento de todas as autoridades envolvidas, vários órgãos. Mais 2 minutos. Mais 2 minutos para você. Tá. Todas as autoridades envolvidas, inclusive, não faltou ninguém. O diretor do Centro de Controle de Zoonoses, um fiscal da Floram, a representante de umas pousadas pet friendlies, que declarou que as pessoas vêm para a pousada com seus animais e, na hora de ir à praia, elas perguntam qual é a praia que eu posso ir, e não tem. E não tem. Então, isso seria também mais um equipamento turístico. Uma psicóloga de comportamento animal, alguns vereadores compareceram, e a Guarda Municipal. A chefe da Guarda Municipal declarou que ela, durante a temporada, ela se sente numa situação muito difícil, porque ela é chamada para resolver muitos casos, muitos pedidos de que ela intervenha em pessoas levando os animais para a praia. E que é um constrangimento chegar para o turista que viajou de longe e dizer não pode acessar a praia. E que, então, ela gostaria de ter o que dizer. Olha, aqui não pode, mas existe uma praia lá adiante, etc., que, então, os senhores podem se dirigir. Então, seria uma coisa interessante que isso se resolvesse. Bom, o animal só entrará, terá um fiscal, ele só entrará mediante a apresentação da carteirinha de saúde, com as vacinas em dia. Mais 2 minutos. A vermifugação também. Porque
o animal que está coberto por vacinas, ele não transmite nada. Então, seria o mesmo perigo dos os pet places, é a mesma coisa. E nos pet places, nem se pede carteirinha, não se pede nada. Veio o representante também do CRMV. Então, eu estou vendo que tem uma pessoa ali mostrando um cartaz com alguma doença de pele, mas que eu já respondi, o animal vacinado não vai transmitir nada. Médicos veterinários, mais de um, compareceram, todos a favor. Uma presença importante foi o diretor da Vigilância em Saúde, Leonardo Ventura, também compareceu e deu parecer favorável, visando ter uma fórmula de evitar que tenha cachorro na praia em todas as praias, porque eles não têm como fiscalizar mais de 40 praias, porque, na verdade, nós temos quase 100 praias. Então, eles poderiam fiscalizar naquela determinada praia. Então, como eu disse inicialmente, tem um fundo de saúde pública de ordenamento da cidade. O mundo inteiro tem essas praias, então eu acho que nós também podemos ter. Nós não somos piores que ninguém, nem mais burros, nem mais... enfim, se todo mundo tem, nós também podemos ter. E é uma pena que nós perdemos a oportunidade de ser a primeira capital do Brasil a ter a sua praia. Mais um minuto para concluir. O presidente. Bom, seria isso, então. Para os que não, porque a mídia, ela reproduziu informações, tipo assim, praia para cachorro, então eu pego o meu cachorro e vou para a praia, para qualquer praia. Não, pelo amor de Deus, não é isso. É um espaço demarcado em alguma praia, onde as pessoas poderão levar os seus animais, mediante algumas condições. Bom, já esgotei meu tempo, né? Muito obrigada. Questão de ordem, vereador Pedrão. Senhor presidente, eu quero primeiro cumprimentar a vereadora Maria da Graça pelo projeto. Na oportunidade, no mandato passado, nós chegamos a construir uma ideia muito parecida com a dela, porém não colocamos em votação porque em consulta prévia à Procuradoria recebemos um parecer pela inconstitucionalidade, devido ao fato de, naquela época, o município não poder legislar pelas faixas de areia. Por uma decisão mais recente, agora é permitido. Mas, senhor presidente, eu gostaria de questionar o porquê que o projeto não tramitou na Comissão de Saúde, tendo em vista que ele regimentalmente deveria ter passado. Está até na capa do projeto. Deixa eu ver. Então, solicita o projeto, vereador Maicon Costa. Então, eu gostaria só de saber, eu sou membro da Comissão de Saúde, gostaria de analisar o projeto e de propor algumas emendas que até já havia conversado com a vereadora Maria. Então, o projeto não teve a sua tramitação concluída. Senhores vereadores, vereador Pedrão, a capa fala em CCJ, viação e meio ambiente. Não. Senhores vereadores, acredito que realmente tem que passar na Comissão de Saúde. Quando é que tem reunião da Comissão de Saúde? Amanhã. Amanhã? Sim. Pode ser feito o requerimento para voltar para amanhã a saúde, faz o parecer, as emendas tem que fazer, e quarta-feira nós voltamos o projeto, se assim tiver o acordo da comissão. Quem são os membros da Comissão de Saúde? Eu sou membro. Vereadora Maria, vereador Fábio Braga, vereador Pedrão,
todos têm um compromisso de não pedir vistas ou de já fazer a emenda e volta quarta-feira para que possa passar, vereadora Maria, pela Comissão de Saúde. De acordo. Eu gostaria de dar um esclarecimento. Esse projeto, quando ele começou a tramitar, eu já tive a preocupação de levar junto com ele vários pareceres, inclusive da universidade, do CCZ, da Floran. Ele já foi assim bem, com bastante suporte técnico de saúde. Talvez seja por isso, eu não interfiro, né? Deixa eu deixar claro para a senhora, para que esse projeto possa, né, inclusive evitar um adinho lá na frente, e precisa passar pela saúde, vereador Renato, realmente, tá? Infelizmente precisa. Então, o presidente da saúde, o vereador Dalmo, tem um compromisso de, aí vocês já sabem que tem que levar à vista o que tem que fazer lá, certo? E se for possível, vereador. Então, eu coloco em pauta o requerimento para que o projeto 1705 volte à Comissão de Saúde, ou seja, tramite pela Comissão de Saúde. Os vereadores concordam, permaneçam como se encontra. Está aprovado, está retirado de pauta, voltando para a Comissão de Saúde. Muito obrigado. Encerrada a ordem do dia, pergunto ao senhor secretário se existe algum vereador. Senhores vereadores, antes de encerrar a ordem do dia, coloco em votação a ata para aprovação do dia 12 de 11. Foi a ata ordinária da eleição da mesa. Os vereadores concordam, permaneçam como enquanto está aprovado. Encerrada a ordem do dia, pergunto ao senhor secretário se existe algum vereador inscrito em explicações pessoais. Vereador deputado Bruno de Souza, vereador Lino, vereador Maicon Costa, vereador Marcelo, vereador Marquito, vereador Miltinho, vereador Pedrão, vereador Renato, vereador Tiago Silva, vereador Lela e vereador Pedro Cabral. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Pedrão. Senhor presidente, eu recebi em meu gabinete um ofício do Ministério Público de Santa Catarina, 31ª Promotoria da Moralidade, que solicita que seja pautado até o fim desse ano, ou seja, até quarta-feira, na última sessão, o projeto que é proveniente de um termo de ajustamento de conduta entre a Prefeitura Municipal de Florianópolis e o Ministério Público, referente à Secretaria. O número do ofício é o ofício 688, de 2018, da 30ª Promotoria de Justiça da Comarca da Capital. E eu tenho ele em mãos e gostaria de saber se a presidência já recebeu e em que dia vai pautar. Senhor vereador Pedrão, não só o senhor recebeu, como todos os vereadores desta casa recebeu. Regimentalmente, cabe ao presidente da casa pautar as matérias. Questão de ordem, presidente. Então, não posso responder a Vossa Excelência, porque não estou na função de presidente, apenas presidindo esta sessão. Questão de ordem, presidente. Só um minuto. Meu Deus. Regimentalmente, quem preside e quem pauta é o presidente, né? Respeitando até a indicação do Ministério Público, mas é o presidente, é o legislativo que pauta as matérias. Então, cabe ao presidente da casa decidir se pauta ou não. Questão de ordem, vereador Dinho. Presidente, só pedir para me ausentar da sessão em função de compromissos externos já assumidos. Muito obrigado. Solicito ao vereador Gabriel que possa presidir o restante da sessão. 5 minutos, vereador Pedrão. Vai dar tempo, né? Temos mais 1 hora de sessão. 5? Sem os 30 segundos, né? É só explicações pessoais. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha, gostaria aqui de, primeiro, parabenizar a todos os servidores públicos envolvidos no projeto da Escola de Gestão e Eficiência Legislativa, EGEL, da qual estou presidente. Dizer que, mesmo sem nenhum recurso financeiro, esse ano foi um ano bastante produtivo para a Escola do Legislativo, para a EGEL. Nós firmamos uma parceria com a Unisul, curso de Direito, onde está sendo feita análise de várias leis que foram aprovadas por esse parlamento e foram aprovadas de forma inconstitucional, de forma a desrespeitar a Constituição do Estado de Santa Catarina e a Constituição do Brasil. Portanto, nós estamos em parceria, fazendo essa análise do que foi produzido e o que foi aprovado, e com base nisso, na sequência, vamos para o segundo passo, que é propor, sim, as ações de inconstitucionalidade dessas legislações que foram aprovadas. Uma forma bastante coerente de envolver a universidade com a vida do parlamento,
que é o que tenho feito desde que me elegi em 2013, desde que comecei meu mandato, minha vida política em 2013, trazer os jovens para dentro desse parlamento. E fico muito feliz em ver que esse parlamento, sim, está cada vez mais jovem. Vereadores que chegaram aqui no primeiro mandato, que estão fazendo um trabalho muito bacana pela cidade e que são jovens que querem, sim, fazer a diferença e que um dia já passaram pelos bancos das universidades e contribuíram para estar aqui. O segundo evento bastante importante foi o curso chamado Administração Pública em Ação, que aconteceu na sexta-feira passada, onde em torno de 50 pessoas vieram para esse plenário da Câmara ouvir as mais variadas palestras. Começamos com a professora da UDESC, de Administração Pública, Paula Schomer, junto com a Florência, uma pesquisadora internacional no segmento de transparência, contability e controle social, e trouxeram diversos cases que já deram certo em várias administrações públicas e também por parte do controle social. Tivemos a presença do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, com o senhor Moisés, que fez uma palestra sensacional, mostrando como que o Legislativo pode fiscalizar melhor o Poder Executivo. Somado a essa palestra, que foi muito interessante, nós tivemos o Observatório Social de São José, apresentando para a sociedade como o controle social pode ocorrer da casa do cidadão. Trouxe alguns macetes, alguns jeitos de fiscalizar, e foi muito bacana, porque a população que acompanhou saiu empoderada. Finalizando, nós tivemos umas palestras bem interessantes com os procuradores da Câmara Municipal, onde mostraram para todos os membros da nossa sociedade os principais erros na produção legislativa. Os vícios formais, os vícios materiais, através da palestra do doutor Bruno Bartelli, a palestra do procurador Marcelo Machado, que foi sobre os vícios recorrentes, as leis autorizativas, os vícios de iniciativa, e o doutor Antônio Chiraim, que fez um apanhado geral do comportamento legislativo da Câmara Municipal. Além disso, tivemos a apresentação de um TCC da aluna Vitória Araújo, que calculou o custo de cada lei do município de Florianópolis. Quanto custa essa lei? Esse foi o tema do TCC da administradora pública Vitória Araújo, que apresentou na UDESC e calculou que aproximadamente uma lei inconstitucional aqui no município de Florianópolis custa, em média, R$ 66 mil. É um custo bastante alto e é por isso que fizemos esse curso. Então, gostaria de parabenizar a todos que participaram. Esse evento não teve nenhum custo para a Câmara Municipal, a não ser o custo da iluminação, que acendeu as luzes para que esse plenário pudesse ter novamente luz e sabedoria para a fiscalização e para a construção legislativa. Quero agradecer a todos os vereadores que vieram, não foram muitos, infelizmente, apenas 6 gabinetes estiveram presentes, alguns representados pelos assessores, outros pelo vereador, mas gostaria de dizer que a Escola de Gestão e Eficiência Legislativa, mesmo sem ter recebido 1 centavo de orçamento da Câmara Municipal, fez um brilhante trabalho esse ano, e nesse último evento de encerramento, um evento grandioso, que não teve 1 centavo de custo do dinheiro daqueles que pagam imposto, e trouxe capacitação para servidores, assessores, vereadores e população. Meu muito obrigado a todos. Muito obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Lino Pérez. Queria transcrição na íntegra da fala do vereador Pedrão. Assessoria nessa para atividade importante da Escola Legislativa, né, que cumpre sua função de formação. É importante. Questão de ordem, presidente. Assessoria para devidas providências. Próximo, vereador Pedro Cabral. Questão de ordem, Marquito. Não, eu queria também parabenizar o vereador Pedrão pela iniciativa e por estar à frente da Escola do Legislativo Municipal. Dizer também que é importante esse processo de formação. Estivemos na primeira atividade e o gabinete acompanhou toda a atividade do início ao fim. E dizer que é importante, sim, esse trabalho que é feito e reforçar o que o vereador Pedrão colocou em tribuna, que foi feito tudo sem 1 centavo de orçamento da Câmara Municipal, e que esse espaço, essa Escola Legislativa, ela deve ser valorizada cada vez mais. Próximo, vereador Pedro Cabral, por 5 minutos.
Boa tarde a todos. Eu vou usar o tempo que eu tenho, 5 minutos, para falar não da escola sem partido, né? Eu vou usar os 5 minutos para falar da escola com partido. Nós, hoje, a comunidade educacional de Florianópolis, e especificamente a comunidade da escola onde eu trabalho, né? Onde eu trabalhei, a Escola Beatriz de Souza Brito, nós hoje perdemos uma pessoa extremamente importante no movimento da escola, que foi a Delcy Napoleão Giglioli, a mãe da Fernanda e do Bruno. A Delcy foi uma pessoa que, por isso que eu falo que era da escola com partido, porque a Delcy, durante todo o tempo que os filhos estiveram na escola, ela esteve na escola. Ela nunca foi à escola com um projeto específico, com um interesse específico, com uma pauta específica, né? Ou seja, ela nunca esteve na escola para fazer política barata. Ela esteve na escola para fazer política educacional para os filhos dela e para todas as crianças daquela comunidade e da educação municipal. Contamos com a Delcy durante e com o Dino, né? Durante o tempo em que conviveram conosco, lá com Fernanda e com Bruno, no conselho de escola, nas reuniões deliberativas da Assembleia Geral da Escola, nos planejamentos dos professores, quer dizer, no processo pedagógico da escola, nós sempre tivemos a colaboração e a participação da família Napoleão Giglioli. E isso, eu coloco dessa forma, isso faz com que a escola, ela realmente tenha partido, ou seja, ela é uma escola participativa, ela é uma escola onde os pais estão inseridos nessa escola, onde eles discutem politicamente o andamento que se tem nessa escola. Nós temos um projeto lá na escola que chama Escola Beatriz para Além de Seus Muros. Eles participaram ativamente da discussão disso. Por que era para além dos muros? Porque a educação naquela escola e a educação nas escolas da prefeitura como um todo, elas não se dão necessariamente nos quadros de dentro da escola. A escola ela é muito mais dinâmica, a escola se dá fora do espaço pedagógico restrito àquelas 4 horas diárias que as crianças têm. Sentimos bastante a perda da Delcy para a educação municipal, até porque a filha dela, Fernanda, que foi nossa aluna, é professora hoje. Para a gente perceber a importância que tem a participação da família no dia a dia da escola. E não ir na escola numa pauta deliberada, numa pauta que dê visibilidade político-partidária, que envolva discussões que não são discussões, na verdade, da escola, são discussões pessoais das pessoas, são dúvidas que as pessoas têm, porque as pautas que se coloca e que se coloca como pautas da escola não são pautas da escola. São pautas politiqueiras de quem não vive na escola, de quem passa ao largo da escola. Porque as pautas da escola, ela tem relação com a educação, não só com o conhecimento historicamente acumulado pela humanidade, também, mas não só, mas discutimos também bastante e com frequência os temas transversais, que passam, como já discutimos aqui, por questões com relação ao machismo, a violência contra a mulher, a questão racial, a questão de gênero, sim. Essa coisa de que na escola se ensina menino a ser menina e menina a ser menino é coisa de gente que não tem o que fazer. Eu ouso dizer, inclusive, que é coisa de tarado. Porque quem consegue olhar para uma criança e começar a ver outra coisa que não a infância e a adolescência, tem problemas. Porque nós só vimos crianças como nossos alunos. Crianças são crianças. Como que alguém olha para a criança e fica achando que ela é isso ou aquilo, que o professor acha isso ou aquilo? Tem um problema. E os pais, ao invés de ir atrás dessas pessoas, passem a desconfiar dessas pessoas. Porque alguém que olha para o seu filho com este olhar tão viciado é bastante complicado e bastante perigoso. Então, lamento profundamente a morte de Delcy e perdemos na educação do Pantanal e perdemos a educação municipal. Uma boa tarde. Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Lino. Eu quero destacar também a transcrição da fala do professor Pedro Cabral e lembrando a guerreira Delcy, que faleceu agora há pouco, há um velório que está também no Itacorubi, né, que foi companheira do Dino, e foi uma guerreira na área da educação. Né, então, acho que quero colocar aqui também, lamentar esta perda. Né? Obrigado. Assessoria, feito devido registro. Próximo vereador Marquito, por 5 minutos. Boa tarde, senhores e o público que acompanha. Hoje aqui no plenário o tema da questão ambiental ele teve muito presente, né, tanto no requerimento sobre a recategorização e o enquadramento da unidade de conservação da Lagoa do Peri junto ao SNUC, quanto no projeto de lei que foi solicitado que tramitasse na Comissão de Saúde, projeto de lei que regulamenta uma área restrita, exclusiva para cachorros em Florianópolis, né? E queria destacar algumas coisas assim, que a gente sempre ouve falar sobre a questão ambiental, essa posição do ecochato, a posição dos ativistas ambientais, que hoje é um tema tão aparente, né? Queria falar um pouco sobre isso, assim, essa questão. Hoje, quem está em defesa de recursos naturais, de território, quem está em defesa de que se cumpra as leis para a instalação de empreendimentos, quem está fazendo todo esse papel é um papel ativista ambiental. A defesa dos animais é um ativismo ambiental, um ativismo ligado aos direitos humanos. E todo esse trabalho hoje ele é fundamental e essencial para um equilíbrio na sociedade. Ele é central. E o ativismo não pode ser criminalizado de forma alguma. O ativismo, ele é, sim, um elemento fundamental no equilíbrio das disputas dos territórios e das disputas de projeto e de conceito de sociedade. Então, a gente não pode deixar com que essa ação, que ela é tão fundamental e tão importante para a sociedade, ela seja tratada como um ato criminoso. Até porque, historicamente, as conquistas, elas vêm a partir de ações ativistas, e quem mora em territórios como, por exemplo, o Campeche, que tem muita conquista ali, resultado de ativismo, de figuras que deram suas vidas para uma representação comunitária, para o ativismo, como, por exemplo, o Parque Cultural do Campeche, o Pacuca, é um resultado disso, como, por exemplo, as unidades de conservação, a Lagoa do Peri é resultado de muito ativismo, a gente deve valorizar esse processo. Então, eu queria aqui trazer essa reflexão para todos e para todas, até porque a gente vem numa onda de criminalizar essas pessoas que dão suas vidas em prol do bem comum e do bem mais comunitário ou coletivo ou comum. E a gente está aqui falando disso, né? Nós temos aí experiências ou figuras importantes como o maior ambientalista brasileiro, um dos maiores ambientalistas brasileiros, Chico Mendes, foi morto, e a morte dele, todo o ativismo dele estava pautado na questão de território, na questão da garantia dos povos e comunidades tradicionais, o povo da floresta, contra uma especulação, contra um poder dos latifundiários frente aos pequenos agricultores, os pequenos povos das florestas. Então, quero aqui trazer, porque a gente está nesse momento, e trazer mais uma reflexão. Eu tenho feito um trabalho que é de entender como que está se dando e se fazendo todo o processo de licenciamento ambiental, de estudos de impacto de vizinhança, estudos de impacto ambiental de alguns empreendimentos que são grandes e que eles têm que trazer um retorno para a comunidade, eles têm que cumprir os critérios ou minimamente as legislações. E coloco aqui, são empreendimentos como o Forte Atacadista, como a Avan, como empreendimentos imobiliários que têm que prever a questão dos efluentes sanitários, tem que prever a questão de reconciliar toda uma paisagem com a sua instalação naquele território. E nós temos vários casos assim. O Campeche começa hoje, não hoje, mas já vem de um tempo, a todo um aumento do número de grandes empreendimentos imobiliários. E eles têm que vir se instalar, mas se instalar dentro de dinâmicas legais, cumprindo os critérios. E mais do que isso,
se preocupando com o contexto e com a própria estrutura comunitária que tem ali. Então, queria trazer esses temas para a gente refletir um pouco mais. É importante que o parlamento reflita, mostrar para a sociedade que aqui dentro da Câmara de Vereadores tem gente preocupada com isso. Esse conceito e essa forma de colocar todos aqui no mesmo saco, ele é muito ruim para todos nós que estamos aqui defendendo temas importantes e caros, seja para a vida, seja caros para o ambiente, seja caros para a cidade. Essa cidade não pode seguir um caminho de que todos os lugares eles serão iguais. Essa cidade não pode seguir um caminho em que, ano a ano, aumenta os números de praias inapropriadas para o banho. Essa cidade não pode seguir um caminho em que... Muito obrigado. Próximo vereador. Não, cabe 30 segundos, vereador. Próximo vereador, Renato da Farmácia, por 5 minutos. Senhores vereadores, eu queria parabenizar o vereador Marquito pela linguagem que ele trouxe com a situação de cuidado que se tem com a cidade. Eu vou mais além, vereador Marquito. Nós temos hoje, coisa que muito pouco se fala, mas uma mancha enorme no Amazonas em função da derrubada das árvores. E não só pela derrubada, também pelos garimpos ilegais que se proliferam dentro do estado do Amazonas. Não há uma fiscalização. A fiscalização, quando ela vai amedrontada, porque sofre um revés de perseguição, de mortes, não há pessoas, não há elementos suficientes, e o que me preocupa mais ainda é a forma como tem sido tratado o índio nessa situação, porque a partir do momento que existe um garimpo que interessa ao povo branco, ele tenta comprar o índio de qualquer forma. Então, hoje nós constatamos com muita frequência da embriaguez dos índios, do uso de droga dos índios, da prostituição que tem acontecido, porque, de repente, eles veem um mundo totalmente fácil. E aí o que ocorre? O índio não trabalha mais, ele passa o dia inteiro bebendo, e você acaba destruindo uma tribo. Isso interessa porque precisam pegar determinada área. Ao contrário do que tem que se fazer, a cada tribo, a cada grupo indígena, nós temos que ter uma preservação de não deixar o branco entrar, exatamente para não interferir naquele modelo de vida. E o que acontece no Brasil atualmente é o contrário. Você espalha. Eu estou colocando tudo isso, por quê? Qual é a minha preocupação? A partir do momento que se pensa em cuidar o indígena numa pasta de direitos humanos, é um negócio assim, eu tenho até vergonha de falar isso, tá? Porque você quer uma mudança dentro de um país, você não pode ter uma mudança de forma de retroagir. Você precisa avançar. Então, o que é direitos humanos? A questão indígena, ela tem que ser, no mínimo, se é para trocar de ministério, tem que ser no Ministério da Cultura. Se é para colocar no Ministério, é da Cultura, não é o dos Direitos Humanos. Por quê? Você precisa avançar na preservação exatamente da cultura de um povo. E por quê? Porque, a partir de agora, os interesses que vão vir dos grandes latifundiários, dos grandes empresários que vão querer avançar em terras que já estão cuidadas pelos indígenas, vai ter exatamente essa facilidade, porque não há uma defesa a nível federal. Então, isso me preocupa. Muitas vezes aqui nós estamos incomodados com algumas situações de avanço também, com relação a construções e tudo mais. Eu entendo a preocupação, Marquito, isso tem que ser realmente muito cuidado, porque, de repente, nós vimos a ilha rodeada de grandes prédios, com grandes comércios, e determinando, inclusive, o fim dos pequenos. Então, isso me preocupa. Entende? Me preocupa essas grandes empresas que, de repente, avançam sobre a ilha de uma forma
aquele mercadinho que você tem no bairro, aquela loja que você tem no bairro, é mais ou menos o que aconteceu na cidade quando vieram os shoppings. Então, a gente não pode, nós temos que ter o cuidado dentro de uma cidade para que essa cidade seja feita no conjunto. Eu tenho conversado isso com o vereador Lino, por exemplo, quando você vai tratar uma rua de uma cidade, vai tratar um bairro, você tem que fazer isso de uma forma do conglomerado de toda a criação da formação que esse bairro aconteceu. Você não pode simplesmente chegar em cima de um bairro e colocar grandes empresas de uma forma de simplesmente acabar com o que tem de pequeno do que se criou no município. Isso cria uma insegurança jurídica, isso mexe na cultura do povo. Enfim, essa modificação você sente a partir do momento que o município que nem o nosso tem hoje talvez 30% das pessoas que realmente são da terra. Nada contra quem vem de fora. Mas, a partir do momento que você avança sobre uma cidade, você tem que, no mínimo, também tentar respeitar o que tem nessa cidade. Você pode permitir um crescimento, você pode permitir os avanços, mas os avanços que também não atropelem a questão cultural. Afinal de contas, qual é a nossa marca ainda na cidade? Qual é a nossa questão? Muito obrigado, vereador Renato. Próximo vereador, Bruno Souza, por 5 minutos. Alguns dias atrás, eu falei sobre uma votação lamentável que os nossos deputados federais de Santa Catarina estiveram junto e, infelizmente, mais uma vez empenharam um papel lamentável, e isso inclui os 2 senadores eleitos do nosso estado, onde eles flexibilizaram a lei de responsabilidade fiscal. Isso, ao invés de endurecer as penas para aqueles que não respeitam o equilíbrio fiscal, o que fizeram os nossos deputados? Tornaram mais flexível. Veja bem, se um prefeito não for responsável com os gastos, ele não sofrerá mais as sanções previstas da forma como era na lei de responsabilidade fiscal. E assim se enfraquece uma das leis mais importantes do período da redemocratização, a lei de responsabilidade fiscal. É um péssimo sinal, ainda mais em um momento onde, como demonstrado por um estudo recém-divulgado, 1/3 dos municípios brasileiros estão no vermelho. Não tem mais dinheiro, recurso para arcar com as suas contas. Eu tenho falado aqui reiteradamente que o desafio dos próximos 10 anos é o equilíbrio fiscal. Sem equilíbrio fiscal, o que acontecerá é que, além de não sobrar dinheiro para aquilo que deveria ser ao menos a prioridade do Estado, ainda esse peso vai cair nos ombros dos mesmos de sempre, os pagadores de impostos, que não parece que no Brasil, infelizmente, a solução é sempre eles pagarem, nós pagarmos mais e mais impostos, já que os políticos, por si só, não respeitam o equilíbrio fiscal e o quanto tiram das pessoas através de impostos. Também quero falar de um outro tema que mostra bastante a característica do nosso Brasil e o que nós temos que mudar, e agora foi dado um claro sinal disso, sobre o caso do assassino terrorista César Battisti, que não à toa participava de uma organização criminosa chamada Proletariado Armado pelo Comunismo. Como não poderia deixar uma organização com um nome desse? Tinha que matar gente. Foi o que fez na Itália. Matou 4. E quando precisou fugir para uma terra sem leis, adivinhem para onde fugiu? Para o Brasil do PT. E foi isso que Lula fez, garantiu a impunidade de um bandido assassino da pior espécie no último dia de mandato, no dia 31 de dezembro, concedeu asilo para César Battisti. Mas tempos novos parecem estarem surgindo, eu espero que isso seja verdade, e aí nosso STF, através do Luiz Fux, revogou uma liminar
e assim permitiu que o presidente, qualquer que fosse, o atual ou o próximo, declarasse a extradição de César de Battisti. Foi o que fez Michel Temer em um ato acertado. O Brasil não pode ser a terra onde bandidos, sociopatas, vêm se esconder da própria lei, da punição dos atos que escolhem deliberadamente cometer. Esse ato deve ser refeito. E esse ajuste histórico o Brasil deve com um país irmão que é a Itália, devolver um assassino para a cadeia. Espero que assim seja, se assim o prender. Mas não basta, não cansamos de dar maus exemplos. Fico sabendo hoje, perplexo, que nessa casa tramita o projeto de resolução 2152 de 2018. Atenção, senhores, não é brincadeira. Esse projeto quer tornar a senhora Dilma Rousseff cidadã honorária de Florianópolis. Sim, o PT quer dar esse desgosto para a nossa cidade, tornar uma ré no chamado processo do quadrilhão do PT, junto com Lula, Manteiga e Palocci, quer tornar cidadã honorária dessa cidade. Ou não valoriza o título dessa cidade, ou acredita que réis e condenados, empichados por crime contra a administração, merecem o mérito desse título que eu muito honro, que é o título de cidadão de Florianópolis. Isso é um absurdo. Mais um, mas novos tempos estão vindo, assim espero. Próximo vereador, Marcelo da Intendência, por 5 minutos. Bom, presidente, vereadores, eu subo à tribuna em explicações pessoais, porque amanhã eu estava olhando a ordem do dia de amanhã, e é uma pauta, vereador Renato, você como líder do governo, uma pauta muito extensa de projetos do Executivo, mas eu estarei ausente, por isso venho na tribuna. Eu já protocolei hoje o memorando a essa casa, porque amanhã é o dia da formatura da minha filha, e eu não posso deixar de estar ausente de um momento tão especial para ela, e que também será um momento de muita alegria para mim e para a minha família. Na condição de pai, eu tenho que estar presente. E tem o segundo requerimento, que não deu tempo de ser discutido hoje, do vereador Milton Barcelos, eu gostaria que o vereador estivesse presente. Por isso eu vou falar, esse memorando é convocando o intendente, e quando se fala em intendência, é uma coisa que me toca. Eu estava lendo o requerimento, ele quer convocar o intendente para vir a essa casa, esclarecer acerca de uns ofícios de autoria do mesmo, pedindo uns reparos, e a resposta é que já foi atendido, e o vereador fala que o serviço não foi executado. Eu quero aqui pedir aos vereadores ainda presentes, e aqueles que puderem amanhã ouvir a minha fala, de alguma forma, de que Vossa Excelência vote em contra. Porque tocar uma intendência, Vanderlei Farias sabe disso, não é fácil. Lá é o para-choque, vereador Renato, do Executivo. A gente apanha diariamente. Não temos estrutura, tem toda uma deficiência, e eu sei o que esse rapaz está passando. Quem tem que ser convocado para vir aqui é o secretário de Infraestrutura, porque a intendência é subordinada. Todos os ofícios é protocolado junto à Secretaria de Infraestrutura, e a resposta vem da mesma. Então, expor o intendente aqui nessa casa para dar essas explicações, eu acho que é um erro. É uma prerrogativa do vereador protocolar os requerimentos, convocar fulano, ciclano, mas eu acho que quem tem que responder é a secretária. E um outro assunto que essa casa tem que trazer à baila agora, vereador Renato, e Vossa Excelência como um bom líder do governo, e um carinho que eu tenho, é a questão do Centro-Sul, que foi inaugurado em 1998, e era um termo de cessão de uso por 20 anos, do Executivo com um grupo de empresários. Isso está encerrando.
Então, essa casa tem que chamar, tem que estar atenta para isso, chamar isso aqui para dentro dessa casa, para que nós possamos, de alguma forma, ver qual o uso, qual o destino do Centro-Sul para os próximos anos aqui da cidade. E um outro assunto é que eu saí aqui na quinta, sexta-feira passada, saí muito triste aqui dessa casa, em relação aos funcionários da casa, a questão do pagamento, que era um jogo de empurra-empurra, a antecipação do salário de dezembro, porque isso, eles não estão pedindo nada demais. Isso aqui é uma coisa tradicional, as pessoas terem acesso antecipado ao seu salário de dezembro para fazer as suas compras de Natal. Os vereadores, os entrevereadores, deixam para março, para abril, paguem quando quiser, mas não façam isso com os funcionários da casa. Porque aqui ninguém sabe quem é o presidente. Eu não sei. Nós temos um presidente na teoria e outro na prática. Então, um diz que paga, o outro diz que não paga, fica um jogo de empurra e os funcionários que estão aí. Agora, na última semana de Natal é que vão sair as compras. Pegar o refúgio, fila. Por que fazer isso? Era isso, senhor presidente. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Uma questão de ordem antes de encerrar, aí, depois de tudo. Questão de ordem, vereador Pedrão. Bom, senhor presidente, eu gostaria de aproveitar esse momento aqui, dizer que é com bastante dificuldade assim que eu vim hoje para a sessão, mas eu não poderia deixar de fazer esse comentário e pedir para que a Câmara Municipal pudesse, enquanto os vereadores que estão aqui em plenário, dar uma salva de palmas para uma pessoa que deixou esse plano nesse domingo, uma pessoa chamada Sônia, moradora de Coqueiros, 80 anos de idade, uma pessoa que me inspirou muito e que, se hoje eu estou sentado nessa cadeira, foi porque eu devo muita coisa a ela, desde a minha formação como cidadão, como ser humano, até mesmo como político. E essa pessoa, ela, na primeira eleição, ela foi o voto decisivo. Todos sabem que a primeira eleição nós vencemos por um voto. E ela mesma adoentada saiu de casa, foi lá e votou em mim. E nessa segunda eleição, ela fez a mesma coisa, e está aqui a foto, foi cadastrar o seu título de eleitor. Mas, mais do que isso, essa pessoa aqui, ela é minha avó, uma pessoa que me abençoou muito a vida, e se hoje eu estou vivo, se hoje eu existo, é por causa dela, que deu origem, deu à luz a tantas pessoas na minha família, inclusive a minha mãe, e me trouxe aqui. Então, ela faleceu ontem, hoje nós estávamos também fazendo aquela parte de velório, cremação, e com bastante dificuldade eu estou aqui hoje cumprindo as obrigações de trabalho, mas eu gostaria de deixar registrado aqui na Câmara a importância dessa pessoa, que inclusive nasceu no dia 23 de março, aniversário da nossa cidade. Então, ela é uma pessoa muito importante para a minha vida, e se hoje eu estou tendo essa honra de estar convivendo no parlamento junto com vocês, eu devo muito a ela. Então, meu muito obrigado por esse momento, e um obrigado, vó, por tudo, né? A assessoria para devido registro e bela homenagem prestada aí, com certeza, a uma pessoa que contribuiu muito para sua formação, como falou, e, consequentemente, para a nossa cidade. Próximo vereador, vereador Lino Pérez, por 5 minutos. Senhor presidente, vereadores que aqui ainda estão no recinto, vereador Marcelo da Intendência, Pedrão, vereador Marquito, vereador Pedro Cabral, vereador Bruno de Souza, vereador Renato da Farmácia, vereador Gabrielzinho, vereador Lela. Eu quero deixar essa questão de um projeto que o vereador que me antecedeu se referiu, para em outro momento, que eu vou me fundamentar melhor, embora na hora oportuna, virei aqui na tribuna defender a iniciativa da vereadora Carla Aires, que me substituiu no mês de junho e julho passado. Então, eu vou levantar isso com calma, não vai ser agora, de uma forma intempestiva, como o vereador atacou aqui a nossa ex-presidente Dilma Rousseff, injustamente impeachmentada e foi absolvida.
inclusive concorreu nas eleições, sujeita a uma justiça que também tem muitos problemas, como condenou Lula. Mas eu não vou levantar aqui esse aspecto agora, vou deixar para outra ocasião, para falar com mais calma sobre esse tema tão delicado, que é as maiores justiças que houve nesse país, com pedaladas que 12 governadores já praticavam antes, supostas pedaladas que praticavam antes, e ela foi alvo de uma tremenda injustiça nesse país, parcialmente, vamos dizer, reparado pela Justiça Federal, para permitir que ela concorresse. Assim foi o tal do cartão corporativo, assim foi a chapa Dilma e Temer, e etc. Não vou entrar aqui agora nesses aspectos. Ela tem um histórico que orgulha desse país, lutou na clandestinidade, injustamente atacada pelo futuro presidente Bolsonaro, vamos dizer, elogiando o general Ustra. Então, vindo dessas pessoas, não há nem como os dirigir a palavra, inclusive, quando pessoas que atacam a Dilma Rousseff, que foi duramente torturada e foi absolvida. Mas eu queria colocar aqui, o ponto que me chama é com relação à reunião ampliada nessa próxima quinta, que tinha sido adiada da quinta-feira passada, sobre a Marina da Beira-Mar Norte, pleiteada pelos pescadores, particularmente os pescadores da Ponta do Goulart. Então, eu queria colocar aqui que nós estamos acompanhando o nosso mandato, junto com o vereador Marquito, que é dessa reunião ampliada, fundamental, que já teve aqui nessa casa, foi aprovado nessa casa. Eu, na época, me abstive, foi o único vereador que me abstive, foi amplamente aprovado aqui. Hoje eu revejo essa minha posição de abstenção. De toda a argumentação que eu levantei na ocasião, eu quero aqui apresentar para o público que vota em mim, que eu, na realidade, eu devia ter sido contra a forma como esse projeto foi aprovado nessa casa, uma audiência pública, para mim, quase vergonhosa, cheia de adjetivos, apoiando a Marina, mas não encontrei nenhuma argumentação técnica que justificasse a localização na Beira-Mar Norte. Uma coisa é ser em tese a favor da Marina, e mesmo assim, em tese, em que termos? A Marina privada, que nessa ilha clama por marinas públicas de transporte público. Uma ilha rodada de mar por todos os lados, enfim, parece uma redundância, mas não é. A história está mostrando, desde a época do Grande e antes, de uma época do Andrenos, se luta para que tenham acesso ao mar, as marinas. Não é esse o problema. E não está para colocar os termos do contra. Eu quero colocar aqui que eu sou contra a localização da Marina naquele ponto. E a minha posição naquele momento de abstenção foi porque não tinha elementos, que a fundamentação da proposta que justifica naquele lugar não apareceu nem na audiência pública, nem aqui na argumentação dos vereadores que apoiavam, e ampla maioria. Então, eu quero colocar que agora a minha posição, retificando, eu sou contra. E nós temos que agora acompanhar os estudos de impacto ambiental e vizinhança, enfim, como é que esse projeto vai se desenvolver. Então, é importante esse debate, porque exatamente parte daqueles que são os verdadeiros guardiões da natureza das águas, que são os pescadores e a agricultura, porque eles, mais que até uma visão ambiental e ecológica, eles vivem do mar, da saúde das águas. Então, acho que é importante os pescadores tomar essa iniciativa. Não foi do nosso mandato, e no Marquito tomou essa iniciativa, eles tomaram por sua conta, porque pode estar em risco, sim, a implantação da Marina naquele ponto, pela contaminação dos barcos. Nós já sabemos que acontece em várias partes do mundo. Mas é importante que eles reivindiquem isso. Nós simplesmente somos os porta-vozes. Então, não é uma questão ideológica, de disputa de Marina ou não, naquele lugar, não. Agora, eu, como arquiteto, posso dizer, há estudos profundos, feitos por vários TCCs, da arquitetura dos lugares, concursos públicos, todos vão em direção à Bahia Sul, naquele lugar que era o mais correto, no eixo da Praça 15. Então, aquele ponto ali é tremendamente questionável. É o capital imobiliário que está clamando para ser naquele lugar. Então, é isso que eu quero. Muito obrigado. Próximo vereador, vereador Leila, por 5 minutos. Bom, senhores vereadores, senhora vereadora e todos que ainda acompanham, o último vereador que sobe as explicações pessoais, ainda contar com vossas excelências aqui, mesmo que poucos vereadores, e me deixa muito honrado. Em respeito a vocês e em quem está em casa acompanhando a TV Câmara, também eu trago aqui uma posição em relação ao nosso mandato. Eu acredito que muita gente aqui também no plenário pensa assim, porque muitas pessoas nas ruas vêm falando a mesma coisa. De forma representativa, eu venho aqui trazer de que estamos finalizando mais um ano
Estamos finalizando mais um ano em que a gestão do prefeito Jean Loureiro, ela vem se demonstrando com uma marca interessante, vereadores. Uma marca publicitária, uma peça de marketing, de uma forma assustadora, que por televisões, propagandas na televisão, rádios, jornais de bairro, o ano inteiro a gente viu de tudo. Propagandas para induzir ao erro, propagandas mentindo, propagandas enganando, e tudo isso pago com dinheiro público. E agora está chegando nas casas de todo cidadão de Florianópolis, esse carnezinho aqui, que é o carnê do IPTU, o Imposto Territorial Urbano de Florianópolis. E o que vem dentro do carnê? Mais propagandas. E muita propaganda. E a propaganda vem aqui abrindo na capa, na antecapa, dizendo, vereadores, verbalizando no presente o que vai fazer no futuro. Isso que nós estamos entrando no 3º ano da administração do prefeito Jean Loureiro e temos mais propagandas aqui no carnê de IPTU. Quanto custou essa peça publicitária que vem aqui falando que estão construindo ruas, pavimentando ruas? Todo mundo que mora lá no sul da ilha sabe as ruas que foram começadas, as obras pela prefeitura já estão paralisadas desde a metade do ano. Não se dá nem a resposta para o morador. Aqui vem dizendo que o ano que vem vai entregar o elevado no 3º ano, que ele prometeu para o 1º, várias datas no 2º, não concluiu, e está dizendo que vai ser agora no 3º ano. Propagandas aqui, dizendo que vai entregar a UPA do continente, mais propagandas, tem mais página com propaganda. É assim que a prefeitura trata o dinheiro público do cidadão, e agora está chegando o IPTU, o seu carnê de IPTU, confira quantas propagandas a prefeitura está fazendo, é a marca dessa administração, infelizmente, gastando o dinheiro do pagador de impostos, como o vereador me antecipou aqui agora, numa gestão incompetente, que não consegue mostrar uma verdadeira marca daquilo que representa o espírito público. E 12 milhões em propaganda nesse ano é o saldo que a prefeitura rasgou do dinheiro público, rasgou. 12 milhões de reais que daria de abrir a UPA do continente, 12 milhões de reais daria de construir 12 postos de saúde em Florianópolis. 12 milhões de reais daria de pagar melhor os professores em sala de aula ou trabalhar a formação continuada. São 12 milhões de reais em muita peça publicitária, muita propaganda, em atores, artistas aqui, ó, que são pagos para pousar em fotos, porque não são operários das obras, não são servidores nem alunos das unidades. São atores no carnê de IPTU da capital catarinense, a capital da propaganda. Não é mais a capital do turismo, não é mais a capital da tecnologia, agora se torna a capital da propaganda, da peça publicitária do prefeito Jean Loureiro, lamentavelmente. Onde antes até nós víamos, no carnê de IPTU, todos vão lembrar, desenhos das crianças nas escolas, de concursos sobre falar de Florianópolis, sobre o meio ambiente em Florianópolis. Aquilo sim era algo que, de repente, pudesse ser intuitivo, ligado à educação, ao futuro da cidade que estava ali, e a cidade podia enxergar o futuro. Não peça publicitária, as pessoas não caem mais nisso. E, infelizmente, está ficando feio. Esperamos aqui, o parlamento espera, na voz deste vereador, eu acredito que demais vereadores também, e na consciência de outros que não podem vir falar isso, que o ano que vem, 2019, o prefeito repense e pare de rasgar dinheiro público com peças publicitárias. Porque é lamentável, nos dias de hoje, numa cidade como a nossa, que tanto carece, em vários setores de políticas públicas, que se pense dessa forma mesquinha, de se aparecer, de querer criar uma marca onde não existe. A única marca que ele consegue criar é a marca ainda da propaganda. Para concluir, meus últimos 30 segundos, quero mostrar o que tem no Diário Oficial para que Vossa Excelência possam trazer amanhã para ajudar no debate. A Prefeitura de Florianópolis fez uma contratação no aditivo com a Orbank, de mais de R$1 milhão para contratar fiscais para a SMDU para a alta temporada de Florianópolis. Fiscais terceirizados. É isso que está no Diário Oficial. A Prefeitura de Florianópolis não chama os fiscais que estão esperando serem chamados dos últimos concursos públicos e contrata terceirizado. 10 segundos. Para concluir, então, se não for para terceirizar, se não for contrato na ordem dos milhões e aditar contratos, não começa nem a brincadeira. Estamos assim. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Marquito. Não, eu queria pedir para transcrever na íntegra a fala do vereador Lela e só questionar a sua presidência no sentido que eu solicitei 10 segundos para o final da minha fala, fui negado e é uma injustiça ocorrida nesse plenário. Concordo com Vossa Excelência.
Eu rejeitei todo mundo e teria que ter mantido o mesmo critério. Nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a presente sessão, convoco outra ordinária para amanhã, terça-feira, 18 de dezembro, a hora regimental. Está encerrada a presente sessão.